nós vimos que 90% das causas de depressão tem uma origem clara na vida das pessoas. Existe um ponto inicial, um ponto focal, onde a pessoa consegue identificar a origem da sua depressão. E nós vimos também que 5% dessas depressões estão relacionadas com causas orgânicas. Esse foi o ponto que a gente trabalhou na semana passada. Nós também trabalhamos na semana anterior a tentativa de fugir de extremos, né? Que acredita que a depressão é puramente física ou puramente espiritual ou puramente mental. Isso são extremos que muitas áreas de aconselhamento entendem, mas nós tentamos fugir disso entendendo o quê? Entendendo que a depressão ela tem causas complexas. Existem causas espirituais, existem causas físicas que redundam em causas espirituais, porque na nossa compreensão do ser humano, nós somos seres humanos complexos, pessoas que a mente envolve o físico envolve o espiritual e assim por diante. Então somos pessoas complexas e devemos levar ou entender essa questão de forma complexa, tá bom? Também, ok? Então hoje, abra sua Bíblia, eu acho que você já deve ter aberto, né, de várias vezes que eu já falei, mas nós vamos entrar no item 2 do último ponto aqui, que é ajudando a sair da dinâmica da depressão. Ao ajudar as pessoas a saírem da dinâmica da depressão, o alvo não deve ser entender o sofrimento ou escapar dele. Não é apenas entender o sofrimento. Não é apenas uma questão filosófica para que a gente compreenda a origem do sofrimento, o porquê do sofrimento, as causas do sofrimento. Não é esse o nosso objetivo quando lidamos com o aconselhamento. Ok? O nosso objetivo, na verdade, é aprender a confiar em Deus em meio ao sofrimento. É aprender a viver com os recursos da glorificando Ele em meio às crises. Então, esse é o nosso objetivo quando lidamos com o aconselhamento no dia a dia. Ok? Então, o primeiro ponto que nós devemos observar aí, ele é interessante que quando a gente ouve pessoas que vão em terapias, pessoas que vão lidar com conselhos com psicólogo, psiquiatra, normalmente a gente vê esse tipo de conselho que se dá. Siga uma rotina, né? Estabeleça uma rotina de vida, relaxe, não tenha muita tensão na sua vida. A página está lá no final, tá? Eu não tenho marcado a página aqui, mas é lá no finalzinho, já ajudando a corrigir a dinâmica da depressão, tá? Faça exercício físico, descanse, reorganize as suas prioridades, repriorize. Então esses são conselhos que a gente dá a partir do estilo de vida. Como que a gente dá esses conselhos? Olhando para a dinâmica da vida da pessoa que a gente encontrou nas nossas conversas. A gente encontra nas nossas conversas lá com o aconselhado uma dinâmica de vida. Às vezes a pessoa está dormindo pouco, às vezes ela não tem uma rotina durante o dia, ela simplesmente se entregou dormindo, deitado, se negando a fazer coisas. Esses detalhes são detalhes que a gente observa ao conversar com as pessoas ou até mesmo ao olhar para aquele nosso relatório que a gente trabalhou na primeira aula falando sobre ele, né? Então, quando você começa a dar um conselho, é importante a gente ajudar a pessoa a reorientar o seu ambiente de vida, ajudar a pessoa a reorientar a sua situação de vida. Dizer para ela, olha, você precisa estabelecer uma rotina, mesmo que isso seja difícil para você, mas é importante você manter a sua rotina, é importante você cuidar do seu marido se você é casada, é importante você cuidar da sua esposa se você é casado, é importante você seguir a rotina cuidando dos seus filhos, seguir a sua rotina de trabalho, é importante você seguir a sua rotina no dia a dia, indo para a igreja, mesmo que isso requeira um esforço e até mesmo agrave o seu sofrimento, é importante a gente seguir essa rotina. Ok? Então, você pode dar esse conselho para que a pessoa comece a se reorientar, para que a pessoa comece a estabelecer as prioridades dela no seu dia a dia. Então, esse é um conselho
que a gente dá para começar a fazer uma reorientação na vida da pessoa. Relaxe, às vezes a pessoa está muito tensa com algumas coisas da vida. É interessante que nesse momento de pandemia, de crise, a gente às vezes para conversar com alguns amigos e tem muitos amigos cristãos que às vezes não compreendem muito bem a dinâmica da pandemia, dos vírus, e a pessoa começa a entrar em pânico, começa a viver o tempo todo como se ela já tivesse a doença, como se ela já tivesse ansiosa porque não sabe o que vai acontecer e fica naquela. Então é importante a pessoa relaxar, a pessoa despairar a mente, né? Ela desfixar a mente na causa do problema. É importante a pessoa relaxar. O exercício físico, que é um ponto muito fundamental na vida das pessoas, a gente sempre ouve médicos dizerem: você precisa se exercitar, você precisa colocar o corpo em ação, você precisa descansar, você precisa dormir, você precisa ter um tempo para você mesmo, para você se descansar, para você relaxar o seu corpo. Então esse é um ponto importante. E fazer as suas prioridades, você precisa escolher batalhas que você vai lutar, não são todas as batalhas que são importantes. Então esses são um dos primeiros aspectos que a gente vai observar na dinâmica da vida de uma pessoa. Vou seguir aqui, tá bom? Eu estou gravando a aula, então. Olha, o texto bíblico diz o seguinte: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. Minha alma está inconsolável. Lembro-te de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Então, gente, percebam. O que a gente vai dar uma olhadinha nesse salmo e vamos perceber nele é uma pessoa que está em profundo sofrimento. Nós vamos observar que esse salmista, ele começa a descrever que ele está em profundo sofrimento. Então aqui, o salmista, ele começa a dizer ao Senhor: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Ou seja, clamo a Deus por socorro, clamo a Deus porque ele costumeiramente ele me escuta. Ele me ouve, ele me escuta. Esse texto aponta que o salmista ele começa a descrever a sua postura diante de um sofrimento. Então, a postura diante de um sofrimento, a primeira atitude diante de um sofrimento é a atitude de quem se volta para Deus. Uma pessoa que clama a Deus, uma pessoa que busca a Deus. Então ele diz assim: eu clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Ele clama a Deus porque, na verdade, ele acredita que Deus sempre o escuta. Deus sempre está disposto a ouvir, porque essa é a atitude de Deus costumeiramente. Então, esse salmista, em meio ao sofrimento, ele nos ensina que a gente precisa se voltar para Deus em oração. Esse é um primeiro ponto aqui. E ele coloca: quando estou angustiado, percebe aqui a palavra angustiado? Quando eu estou em angústia, eu busco ao Senhor. E a ideia aqui de buscar ao Senhor é a ideia de buscar uma percepção adequada da realidade. Eu busco compreender, eu busco ao Senhor para que eu entenda a realidade da vida, para que eu entenda de maneira adequada, para que eu entenda de maneira firme, orientada, de acordo com a realidade. E aí ele fala isso: de noite estendo as mãos sem cessar. Então aqui ele coloca que de dia, de noite, no dia da angústia e durante a noite ele estende a mão. Então ele está mostrando toda a postura dele durante todo o seu dia. No dia da angústia, ele busca o Senhor. No dia da angústia, ele se volta para o Senhor. No dia da angústia, ele busca a percepção adequada a respeito de Deus em meio à angústia.
Então, nesse ponto aqui, é importante a gente perceber que quando a gente está passando por angústia, quando a gente está passando por sofrimento, quando a gente está passando por dor, é muito natural as pessoas se voltarem muitas vezes contra Deus. E o salmista vai mostrar para a gente que, na verdade, a busca a Deus é a realidade que a gente tem que ter diante de nós. Ok? Buscar uma compreensão, estender as mãos diante de Deus é o conselho que a gente deve dar para as pessoas. Primeiro, a gente precisa orientar as pessoas a ter em Deus uma confiança, a ter em Deus um recurso, a ter em Deus uma orientação adequada. Então esse texto mostra pra gente, a minha alma está inconsolável. Perceba, gente? Então, angústia, ele estende as mãos, ele como se ele estivesse sem consolo. Mas em meio a esse sofrimento, ele mostra para a gente que ele clama ao Senhor, que ele busca ao Senhor, que ele confia na resposta do Senhor, que ele busca dia e noite ao Senhor. Então, às vezes, para nosso aconselhando ali, quando ele está passando por uma angústia, ou até mesmo nós, né? Esse conselho aqui do salmista serve para a gente, no nosso dia a dia. Às vezes a resposta vai orar, é uma resposta muito simplista, mas é o pavimento, na verdade, do nosso coração. Confiar no caráter de Deus, confiar em Deus, ter a perspectiva adequada de Deus, ter a perspectiva adequada a respeito de Deus em meio à circunstância. O salmista mostra que essa é a nossa primeira opção, essa é a nossa primeira ação, é ajustar os nossos pensamentos em relação a Deus. Então ele segue dizendo, lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro, começo a meditar e o meu espírito desfalece. É curioso que o salmista fala que ele lembra de Deus, que ele lembra das coisas que Deus faz, que ele começa a meditar em Deus, que ele começa a pensar em Deus. Mas mesmo esses pensamentos iniciais, lembrando das grandezas de Deus, de algumas coisas que Deus faz, mesmo em meio a esse pensamento, ele suspira e o espírito dele desfalece, mostrando para nós que essa confiança em Deus, ela requer uma certa persistência. Ela requer uma persistência porque as nossas dores, os nossos sofrimentos, não vai sair da noite para o dia apenas você meditando num salmo. Isso é uma base importante. Não é lembrando apenas do que Deus tem feito, que isso vai mudar a sua vida completamente. Mas o salmista mostra que esse é o caminho. Muito embora eu suspire, muito embora meu espírito desfaleça, muito embora eu esteja sofrendo ali, eu faço questão de entender que essa lembrança, mesmo que não elimine o meu sofrimento ali de imediato, essa lembrança é que vai trazer uma percepção adequada a respeito de Deus. Então, quando você está lidando com uma pessoa com depressão, ela normalmente está tendo uma percepção errada a respeito de Deus. Ela não está trazendo à memória as verdades a respeito de Deus, as histórias a respeito de Deus, as vitórias a respeito de Deus, as ações de Deus no dia a dia. Às vezes não está um coração grato e a gente precisa insistir. E a pessoa fala, pastor, olha irmã, mesmo pensando nessas coisas, eu sinto que não muda nada na minha vida. Perceba, o salmista está dizendo que ele lembra de Deus, que ele medita em Deus e ainda assim o seu espírito suspira e sua alma desfalece. Ok? Ou seja, não é da noite para o dia, mas esse é o caminho. O caminho é esse. A gente precisa ter perseverança e confiar na segurança dessa palavra que traz orientação para a gente. Veja que ele coloca no versículo 4: não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que foram, nos anos que há muito passaram. De noite recordo das minhas canções. Veja que o salmista ele está descrevendo uma situação de uma pessoa que está em profundo sofrimento. Uma pessoa não consegue dormir. O Senhor não permite ele fechar os olhos à noite. Ele fica inquieto, ele não consegue falar, ele fica pensando nos dias, ele fica angustiado, ele fica sofrendo com aquilo. Percebe que o salmista aponta para nós que ele está passando por uma grande dificuldade na sua vida. Mas aí ele coloca outro ponto aqui. Ele coloca de noite, quando eu estou lá no meu sozinho,
quando eu estou longe das opiniões dos outros, quando eu estou lá solitário no meu quarto, quando eu estou de noite com o Senhor, quando eu estou apenas diante do Senhor, eu começo a meditar nas minhas canções. O meu coração começa a meditar e o meu espírito pergunta. Percebe? Esse ponto aqui é importante, gente, porque ele vai fazer umas perguntas muito interessantes. Ele vai fazer umas perguntas que elas serão respondidas a partir do caráter de Deus. Veja aqui, ele diz o seguinte: meu coração pergunta, a ira do Senhor rejeita-nos para sempre? É isso. O Senhor nos rejeita para sempre. Muitas vezes, gente, é importante a gente entender isso. Quando a gente está lidando com depressão, às vezes a pessoa começa a duvidar do caráter de Deus, começa a duvidar da natureza de Deus, começa a duvidar da bondade de Deus, das misericórdias de Deus. E o salmista, ele faz um exercício muito interessante aqui, que é importante você fazer as pessoas elas fazerem também quando estão com dúvida a respeito de Deus. Ele pergunta assim: a ira do Senhor rejeita-nos para sempre? É isso? É isso que você, minha alma, meu espírito, minha mente, é isso que você entende sobre Deus? Que Deus te rejeitou para sempre? É isso que você conhece a respeito do caráter de Deus? Que Deus abandonou você para sempre? É isso que você... Ele diz assim, jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? É essa a natureza de Deus? Deus nunca mais vai mostrar o seu favor. Muitas vezes a pessoa está com aquela, olha, Deus esqueceu de mim, Deus está sendo ingrato, Deus não pode fazer isso comigo. E as pessoas começam a desenvolver uma mentalidade a respeito de Deus muito inadequada, ok? Então esse texto aponta para a gente que ele faz perguntas para si, questionando a sua fé, a sua crença a respeito de Deus. É isso mesmo que você crê em Deus? Deus vai rejeitar você? Deus não vai voltar a você o seu favor? Sempre desapareceu o seu amor, acabou as suas promessas. Olha que interessante, né? Então, em meio ao sofrimento, a gente precisa questionar isso, questionar os nossos pensamentos, questionar pensamentos errados que a gente está tendo a respeito de Deus e nos firmar no caráter de Deus. As respostas para isso aqui que o salmista está colocando para a gente é não. Eu estou confiando no caráter de Deus, na natureza de Deus, nas promessas do Senhor, que Deus é um Deus misericordioso. Ou seja, essa situação, se eu começo a depositar minha confiança num Deus misericordioso, de caráter bom, que se volta para os seus filhos e que ajuda os seus filhos, eu vou ter um pensamento adequado a respeito de Deus. Mas é porque em meio ao sofrimento, muitas vezes as pessoas começam a ter um pensamento inadequado a respeito de Deus. Ok? Então veja bem, versículo 9. Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Por acaso Deus esqueceu da sua própria natureza? Deus é misericordioso. É da sua própria natureza ser misericordioso. Então você questiona. É importante, gente, você ler um salmo desse com a pessoa, como a gente está falando de aconselhamento bíblico. Você lê um salmo desse com a pessoa e dizer para ela, não é isso que você aprendeu de Deus? Não é isso que você confia em Deus? Você confia no caráter de um Deus bondoso, amoroso, misericordioso. Então, como você pode estar aí pensando que Deus esqueceu você, que Deus abandonou você? Ok? Então ele continua. Em sua ira refreou sua paixão. Então pensei a razão da minha morte, da minha dor, né? Pensei a razão da minha dor. É que a mão direita do Senhor, do Altíssimo, não age mais. Ou apelarei para o que há muito fez a mão do Senhor Altíssimo. Então aqui ele diz assim, eu vou apelar para o que Deus tem feito. Em meio à minha dor, eu vou apelar para o que Deus tem feito. Eu vou apelar para as histórias que eu conheço a respeito de Deus. Eu vou depositar minha confiança nesse Deus que eu conheço e não apenas num Deus que é um Deus criado pela minha própria mente, que acaba sendo um ídolo. Tudo que a gente cria, gente, no nosso coração, que não corresponde com a realidade de Deus, isso se torna um ídolo para nós. Ok? Então, recordarei os
teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras. Considerarei todos os teus feitos. Percebe aqui? Aqui a pessoa está tendo uma mudança no seu pensamento. Aqui ela está tendo uma mudança no seu jeito de pensar. Ou seja, eu vou pensar nessas mentiras, que Deus me abandonou, que Deus deixou de ser misericordioso, que Deus não ajuda mais o seu povo, que Deus esqueceu de mim, que a mão de Deus não faz mais nada. Não, eu não vou confiar nisso. Eu vou orientar a minha mente, eu vou orientar o meu coração, relembrando dos antigos milagres do Senhor, meditando nas obras que o Senhor fez. Eu vou considerar os feitos do Senhor. Eu considero o caminho dos santos, que Deus é tão grande como o teu. Então aqui ele começa a traçar um plano para reorientar a sua mente. E muitas vezes, quando a gente está conversando com uma pessoa, a gente precisa ajudar a pessoa a reorientar a sua mente. Olha, para de pensar nisso. Começa a pensar nos cuidados que Deus tem todos os dias para com você. Desde quando o Senhor tem abandonado você? Você às vezes não tem sido grato para você observar o cuidado do Senhor nos mínimos detalhes, cuidando da sua própria vida, mesmo que em meio a um sofrimento, a uma dor, a uma perda de um parente, a uma perda de um marido, de uma esposa, a um divórcio, a um filho, enfim, em meio a esse sofrimento, pensa no caráter de Deus, confia na natureza de Deus, confia na bondade de Deus, não se entrega. Não se entrega a uma vida onde esses cuidados de Deus estão fora. Então a gente precisa fazer a pessoa reorientar os seus pensamentos. Ok? Porque você lembra que a gente leu um Provérbios que fala que aquilo que a gente é na nossa mente, a gente vivencia? Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando vai falar de transformação, no capítulo 12 de Romanos, ele fala assim, apresentei os vossos corpos transformando, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A gente muda o nosso procedimento à medida que a gente transforma os nossos pensamentos. Então, no aconselhamento, nós temos essa responsabilidade de fazer com que a pessoa faça esse ajuste na sua mente. Que ele corrija essa sua mente, que ele corrija essa sua mentalidade em relação a Deus, ok? Vamos seguir aí o Salmo. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Olha aqui como mudou a postura dele, né? Ele continua em meio ao sofrimento. Ele continua em meio à dor. Mas agora veja bem que Deus é como o nosso Deus. Ele não está aqui dizendo que existem outros deuses. Mas ele está aqui dentro dessa dinâmica que ele está pensando, ele está dizendo não existe outra realidade que seja superior ao Senhor. Okay? Assim, no versículo 15, ele diz, com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Olha do que ele começa a lembrar. Ele vai lá atrás e viaja lembrando de como o Senhor foi bondoso, resgatando o povo de Israel do Egito, como que o Senhor fez isso de maneira tão milagrosa, colocando José lá no Egito. Eu, inclusive, lendo um dos trabalhos, e teve um grupo de vocês que fez uma dinâmica de aconselhando um jovem que foi vítima daquela escola que teve lá em São Paulo, que teve aquele tiroteio, teve aquele assassinato. E eu achei muito interessante como que vocês fizeram essa relação. Vocês fizeram uma relação mostrando o sofrimento na vida de José, como que Deus atuou na vida de José e como que Deus estava atuando ou possivelmente querendo atuar na vida dessa pessoa. Eu achei muito interessante porque a gente percebe como que a gente pode relacionar as histórias que Deus deixou descrita nas Escrituras com a nossa própria vida. Veja que o salmista faz aqui, com o teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Perceba que ele vai continuar. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram. Ele está mencionando o que aqui? A abertura do Mar Vermelho. Até as águas, até as coisas inanimadas obedecem ao Senhor, até aquilo que não tem vida obedece ao Senhor.
tudo obedece ao Senhor. Então, esse salmista, ele está agora ajustando o seu pensamento a um Deus que age na história e que não vai ser diferente na vida dele. Então nós precisamos ajustar, modificar o nosso pensamento. Por quê? Porque o sofrimento tende a afastar a gente de Deus. E ele continua: até os abismos estremeceram, as nuvens despejavam chuvas, ressoou os céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções. Perceba que na cabeça do salmista agora, Deus controla o mar, abrindo o mar vermelho, Deus faz a chuva cair, os relâmpagos são algo das mãos de Deus. No redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. Os terremotos, os relâmpagos, a chuva, o vento, o redemoinho, tudo isso, absolutamente isso, está no controle das mãos de Deus. Tudo isso. Agora, é justo você pensar a respeito de um Deus que deixou a vida fora do controle? É justo. Então a gente precisa ajudar as pessoas que estamos aconselhando a terem uma visão adequada da vida e de Deus. Por quê? Porque o sofrimento vem muitas vezes de um pensamento errado a respeito de Deus. E daí está o nosso trabalho para que a gente faça isso. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. E aí ele finaliza: guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Gente, eu não sei se vocês perceberam, eu tentei mostrar isso, essa dinâmica de mudança de mente que acontece até o verso 10 aqui. Ele ainda está lutando, embora ele esteja em oração, ele ainda está lutando com uma mente que mesmo quando pensa em Deus ainda sofre, está em dor, angustiado, lágrimas, sofrimento, morte. Você percebe? E aí quando ele diz assim: eu apelarei para o que há, muito fez a mão direita do Altíssimo, no verso 10. Daí para frente ele muda completamente o seu jeito de pensar a respeito de Deus. E é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa corrigir os nossos falsos pensamentos. A gente precisa levantar. E aí é importante a gente saber identificar, quando você estiver ouvindo uma pessoa falar a respeito dos seus problemas, da sua dificuldade, é importante você saber pontuar, ter um caderninho do lado ali, um bloco de nota do lado ali para você fazer as suas anotações, os seus ganchos, os seus pontos que você observou. Olha isso aqui, ela está crendo em Deus, ela não está confiando mais na misericórdia de Deus, ela não está mais confiando na graça de Deus, ela não está mais confiando no temor de Deus. Então você precisa ter ali o seu bloco de notas para você ir aos poucos orientando, ajudando a pessoa. Você pega um salmo como esse, você pega o Salmo 73 também, que você tem aqui toda uma dinâmica de mudança de pensamento, quando Asaf também tem um problema. Então, assim, o que eu estou querendo mostrar para você é que, para corrigir os pensamentos das pessoas, a gente precisa ajudá-la a enxergar Deus de uma maneira adequada, em meio ao sofrimento que ela está passando. E é importante que esse salmo fala de um sofrimento, de uma pessoa que está em angústia, de uma pessoa que está em dor, de uma pessoa que tem as suas lágrimas como alimento, de uma pessoa que não que mesmo pensando nas bondades de Deus, ainda assim o seu espírito foge, a sua alma foge. Então, esse tipo de pessoa, relacionando com a pessoa, isso acaba ajudando ele. Okay? Então, esse é um ponto importante aqui. Corrija o pensamento. Corrija os seus pensamentos falsos. Esse é o primeiro ponto aqui importante. Um outro ponto na nossa apostila é: corrija sua química cerebral. Às vezes, sequer tenha conseguido começar a lidar com as questões das situações de vida e falsos pensamentos, então sequer conseguimos começar a lidar. A ideia é o seguinte: às vezes, gente, a pessoa está tão debilitada na sua condição física, química, mental, hormonal, que
ela não vai conseguir nem ter equilíbrio emocional para poder lidar com a circunstância. Eu aconselhei uma moça há um tempo atrás e eu tive o apoio de um médico. E é interessante como o médico disse assim, olha, do jeito que essa pessoa tá, ela não vai ter equilíbrio nem para ouvir o que você vai dizer. Então é importante entrar com uma medicação para que ela se reoriente, ou que a sua química cerebral entre num equilíbrio ali, uma dose bem equilibrada, não prolongada, bem acompanhada, para que ela apenas tenha um ajuste emocional, para que ela consiga dormir às vezes, para que ela consiga pensar, para que ela consiga se concentrar, para que ela consiga parar, porque muitas vezes a pessoa não consegue nem lidar com as questões da vida. Tamanho é o desequilíbrio químico cerebral que ela está passando. E a gente precisa ajudar essas pessoas, então, não a gente, né? Não nós conselheiros, mas aconselhar essa pessoa a procurar um médico especialista, um médico de preferência, um médico que tenha uma visão de aconselhamento bíblico, porque como a gente tem visto aqui, não raro as pessoas se tornam escravas, né? Escravas de medicamento. Apenas mencionando, eu li um outro trabalho de vocês e é interessante que como o grupo pegou as informações das definição de depressão de um site, de um laboratório médico, né? De um laboratório de farmacêutico. É interessante que toda a descrição que aquele laboratório faz da depressão, ele acaba colocando a solução da depressão na medicação. Então você percebe como tem uma influência aí? Tem um interesse por trás disso? Ou seja, como você trabalha com medicamento, então você trabalha o foco da doença pelo viés químico, pelo viés do desequilíbrio químico. Então esse viés do desequilíbrio químico, ele é real, muitas vezes acontece. Muitas vezes a pessoa começou por uma reação inadequada à vida e ela acaba passando por um período tão prolongado que ela começa a ter desequilíbrios químicos mesmo. Então, numa situação como essa, a pessoa não tem condição sequer de corrigir, né, de começar a lidar com as questões da sua própria vida, com seus falsos pensamentos. Então, eu sugeriria que busque um médico pessoal para um diagnóstico e possível prescrição de medicação apropriada para estabilizar algum desarranjo químico. Okay? Então, a gente não foge de um medicamento. A gente foge da escravidão do medicamento. Mas ele é muito importante para ajudar as pessoas a entrar em um certo equilíbrio para então começar a lidar com as circunstâncias do aconselhamento propriamente dito. Ok? Corrija a sua vida espiritual, corrija as consequências espirituais. Argumentos que nem sempre a causa da depressão é um pecado. Argumentamos que nem sempre a causa da depressão é um pecado. Isso a gente trabalhou um pouco aqui, né? Fugir tanto da questão que é sempre química, mas também fugindo um pouco da questão de que é sempre pecado. Mas é possível que ao lidarmos com a depressão, tendo se originado de alguma circunstância da vida, o resultado seja um comportamento pecaminoso e por isso precisamos lidar com as suas consequências. Veja bem, gente, eu quero retomar um conceito aqui que a gente vem falando desde o começo, que é a questão do coração, né? Nós precisamos aprender que quando falamos de pecado, nós estamos falando de coração. E muitas vezes, numa circunstância que muitas vezes ela começou de maneira natural, às vezes você perde um parente, vamos colocar por exemplo aqui, a morte de um ente querido. É uma dor real, é uma dor física,
é uma dor emocional, é uma dor espiritual, é uma dor complexa. Né? Perder um ente querido, um pai, um marido, uma esposa, um filho, é uma dor complexa. Mas muitas vezes, esse fato que aconteceu na nossa vida, ele não nos autoriza a reagir de determinadas formas. Como, por exemplo, você se jogar em uma tristeza profunda, você se jogar em uma falta de esperança, você se jogar em uma falta de humor, você se jogar em um desprezo com a família, muitas vezes abandonar o seu lar, abandonar a sua casa, abandonar no sentido que eu digo assim, a esposa deixar de ser a esposa dentro de casa, o marido deixar suas atividades, suas responsabilidades dentro de casa, né? Então, é aí que a gente diferencia o resultado por conta de uma situação da vida e a sua reação a essa situação da vida. Então, a sua reação a essa situação da vida é que pode ter sido uma reação pecaminosa e a gente precisa identificar. Ela pode ser fruto de egoísmo, ela pode ser fruto de orgulho, ela pode ser fruto de ira, ela pode ser fruto de um pensamento inadequado a respeito de Deus, e isso é pecado, é idolatria muitas vezes. Ok? Então, a gente precisa corrigir as causas espirituais, verificando o nosso coração, pedindo para que Deus nos ajude a verificar o nosso coração, para que a gente lute com a situação de maneira adequada, não redundando em processos pecaminosos. Ok? Então, é muito importante a gente ajudar as pessoas a fazerem essa análise do seu coração. Ajudar a pessoa a pensar, será que isso que você está agindo não está sendo, na verdade, fruto de um egoísmo profundo? Abandonar a sua família, deixar de fazer os seus afazeres de casa, sobrecarregar o seu filho, sobrecarregar o seu esposo com uma dor que não passa nunca. Né? Então, assim, a gente precisa ajudar a pessoa a lidar com essa questão do pecado também. Corrija as causas espirituais. Se você examinou a sua vida e encontrou um pecado no qual você está deliberada e teimosamente persistindo, ou percebe sinais graves de que nunca se arrependeu realmente, é tempo de cair de joelho e buscar o perdão de Deus para o pecado e o poder de Deus sobre o pecado. Então, assim, é importante a gente levar a pessoa a identificar isso. E levando a pessoa a identificar esse pecado, a gente ajudá-la a entrar num processo de levar a pessoa, a ajudar a pessoa num processo de restauração, de pedido de perdão. Aqui eu coloquei 2 salmos como exemplo para a gente trabalhar um pouco eles aí, tá bom? Abra sua Bíblia no Salmo 42. O César está dizendo aqui que o livro trata muito desse assunto, né? E é verdade, César, o livro trata muito desse assunto. E ele vai preencher muitas lacunas do que a gente às vezes não consegue abordar aqui na aula, por isso que a leitura do livro é recomendadíssima. Bom, vamos lá. Veja no Salmo 42. Quando abatido em lágrimas, o salmista, veja, esse é o ambiente que ele está aqui, né? Salmo 42, ele diz no verso 3: Minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Então, aqui está estabelecido o contexto desse salmista. Ele está passando por zombaria, ele está passando por sofrimento. Tem pessoas que estão zombando dele porque Deus parece ter abandonado ele. Onde está o teu Deus, né? Então perceba, ele está em meio ao sofrimento e ele queixou-se de Deus. As minhas lágrimas, ele coloca aqui, ele está sob opressão dos meus inimigos. Mas veja bem, ele não queixou-se de Deus como se Deus não existisse. Sinto a batida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti. Olha, a mesma atitude que o salmista no Salmo 77 teve, né? Em meio ao sofrimento, eu lembro de ti. A minha alma está abatida, eu lembro do Senhor. A minha alma está abatida, eu busco o Senhor. Eu encontro socorro em ti. Contudo,
O Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia e à noite está comigo. O seu cântico, uma oração de Deus na minha vida, o verso 6 e o verso 8. Então percebe que ele queixou-se diante de Deus. Ele fez queixas diante de Deus, mas ele não queixou-se da pessoa de Deus. Ele não queixou-se. Muitas vezes até o salmista do Salmo 77, no verso 10, ele até entende que o sofrimento que ele está passando é, de certa forma, um sofrimento causado por Deus. É uma situação dada por Deus. Mas ainda assim, em meio ao sofrimento, ele não questiona ou não se queixa de Deus. Ele se queixa diante do Senhor. Porque o sofrimento é um sofrimento real. Ok? Ele argumentou consigo mesmo, reanimou o próprio coração com antecipação grata de intervenção de Deus. Olha aí os versos 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que você está abatida, minha alma? Por que dentro de mim você está tão abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Percebe? Então ele argumenta consigo. A mesma coisa que o salmista do Salmo 77 fez. O Senhor mudou a sua natureza. Mudou a misericórdia, mudou o amor, mudou as promessas, mudou alguma coisa em Deus? Não. Então por que você está abatida, minha alma? Por que você não espera em Deus? Por que você não deposita a sua esperança em Deus? Gente, em meio ao sofrimento e à depressão, é importante a gente fazer esses questionamentos. Só que muitas vezes os nossos irmãos ele não conseguem fazer esse questionamento. E nós precisamos ajudá-lo. Faça esse questionamento com você mesmo. Mudou Deus? Espere em Deus. Por que você está abatida? Por que você está tão ansiosa? Por que o Covid tem perturbado tanto você? Por que a circunstância? Por que o desemprego? Não, irmãos, a gente não pode, na verdade, extrair a realidade. O salmista, ele fala essas coisas, sempre a gente tem que entender que ele está dizendo, as minhas lágrimas têm sido meu alimento. Ele não fantasia o sofrimento. Ele não busca um atalho para o sofrimento. Okay? Ele simplesmente, em meio ao sofrimento, ele tem uma postura adequada. Ele pensa, ele argumenta consigo, ele questiona os seus pensamentos, ele questiona o seu abatimento. Ok? Então aqui é importante. É argumentar consigo, questionar os seus próprios pensamentos, questionar tudo isso. O salmista falou consigo mesmo, lembrando-se de Deus, de quem ele é, o que ele tem feito, o que ele promete fazer, em lugar de ouvir a si mesmo. Percebe? Ele recusa-se ouvir o seu próprio coração, ele recusa-se ouvir a sua própria mente, porque o coração do homem é enganoso. Então, o conselheiro, ele tem que fazer esse papel de uma pessoa que ajuda o aconselhado a fazer essas avaliações, a confiar no caráter de Deus, a questionar os seus próprios pensamentos, a questionar suas próprias histórias. Muitas vezes você está ouvindo uma pessoa dando seu testemunho ali, contando suas causas, e às vezes a pessoa fantasiou toda uma história complicada, construiu toda uma vida baseada em mentiras. E nós, como conselheiros, precisamos trazer essa pessoa para a realidade, a trazer ela para o ambiente da realidade e ajudá-la a compreender para que ela tenha uma postura adequada diante da vida. O outro salmo que eu coloquei aí foi o Salmo 31. Veja aí o Salmo 31, volte um pouquinho. Tudo bem aí, gente? Tem alguma pergunta? Podem fazer que eu estou vendo o chat de vocês aqui. Ninguém reclamou que travou, então deve estar tudo bem, né? Salmo 31. Quando atribulado na alma e no corpo, veja aí o verso 9 e 11. Misericórdia, Senhor. Estou em desespero. A tristeza me consome. A vista, o vigor, o apetite. Minha alma é consumida pela angústia, os meus anos pelo gemido.
Minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem por causa de todos os meus adversários. Sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Gente, que situação, né? Então veja, eu eu lendo alguns trabalhos de vocês, eu vi que algumas pessoas na pesquisa entenderam que a depressão ela é algo novo, né? Algumas pessoas descrevem o nome depressão, gente, o rótulo depressão, ele claramente não está nas escrituras. Mas se uma pessoa chega, senta na frente de um psicólogo e descreve as questões do Salmo, o Salmo 31, verso 9, ele vai ter um diagnóstico: ó, desespero, tristeza, falta de apetite, consumido pela angústia, pelo gemido, as forças saem, né? Você esgotou a sua força, você está aflito, os meus ossos se enfraqueceram. Isso aqui é uma pessoa que rapidamente seria diagnosticado com depressão nos nossos dias atuais. Você concorda? Eu não estou dizendo que o salmista estava com depressão. Na verdade, essa é a situação de uma vida. A gente coloca o rótulo hoje. Mas o salmista, ele tinha uma situação de vida, de sofrimento, de dor, de angústia. E nesse sofrimento, a gente hoje olhando para trás, olhando como quem olha pelo espelho, a gente pode chamar isso de depressão. Mas vamos ver a postura desse salmista em meio a esse mar de dor. Ele diz: em ti me refugio. Ele começa o salmo dizendo isso. Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. O refúgio, gente, é aquele lugar aonde você vai para fugir do sofrimento. De refúgio, um lugar onde você foge para você encontrar abrigo, para você encontrar consolo, para você descansar, para você encontrar paz. É o refúgio. Você foge para o refúgio quando a tempestade está forte lá fora, quando a guerra está forte lá fora, quando a dor está forte lá fora. Então você recorre ao refúgio. E aqui ele diz: o Senhor é o meu refúgio. Os meus adversários, eles me causam ultraje, mas o Senhor é o meu refúgio. As minhas lágrimas enchem o meu coração e os meus olhos, mas o Senhor é o meu refúgio. Percebe? Novamente aqui ele vai trazer uma confiança em Deus e no seu caráter. Ele clamou a Deus: compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. Ele clamou novamente a mesma atitude do Salmo 42, a mesma atitude do Salmo 77. A oração: Senhor, eu me refugio no Senhor, eu clamo ao Senhor, eu peço que o Senhor se compadeça de mim, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim. O verso 9 aqui, né, ele começa: misericórdia, Senhor, compadece de mim, estou em desespero. Estou em desespero. Outro ponto: manteve a confiança em Deus, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Tirar-me-ás do laço. Verso 3. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. É interessante no finalzinho do versículo ele fala: por amor do teu nome. A gente viu isso lá no Salmo 77. Por causa de ti, Senhor. Por causa do teu caráter. Por causa da tua bondade. Por causa de quem tu és. Por causa do teu amor. Então, gente, é importante que o salmista confie em Deus não por causa dele, mas ele confia em Deus por causa da sua própria natureza. Por causa do teu amor, Senhor, conduze-me e guia. Então a pessoa precisa, gente, nós precisamos de uma teologia muito adequada a respeito de Deus. Quando falamos de aconselhamento, nós precisamos de uma teologia adequada, de uma teontologia adequada, de uma teologia própria adequada. Nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Nós precisamos confiar na natureza de Deus. Nós precisamos confiar que Deus não muda. Nós precisamos confiar que Deus é um Deus misericordioso e bondoso e que Ele está conosco
Então, aos poucos, lendo os salmistas, você vai mostrar para a pessoa que ele precisa confiar, ter uma visão adequada, porque o Salmo, ele nos dá uma visão adequada do mundo. O salmista passa pelo mesmo sofrimento que a gente está passando, mas em meio ao sofrimento ele tem uma visão adequada do mundo, de Deus e da circunstância que ele está passando. Percebe? Então, olha só, ele segue aqui. Manteve a expectativa correta no caráter de Deus, ó, por causa do teu amor, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás, que é o que eu acabei de mencionar. Uma expectativa correta. Deus vai me ajudar por causa dele mesmo. Deus vai me ajudar porque Deus está comigo, Deus está me auxiliando nesse sofrimento por causa dele mesmo, porque ele tem o amor, a sua própria natureza, é da própria natureza de Deus. Okay? Então, manter as expectativas corretas. Encontrou alegria na pessoa de Deus, eu me alegrarei e me regozijarei na tua bondade. Olha só, uma pessoa que está em desespero, que está em tristeza, que a tristeza consome a vista dele, né? Está causando, deixando a vista dele turva. Mas ele encontra alegria em quem? Um copo de cachaça. Ele vai encontrar alegria numa balada, ele vai encontrar alegria no sexo, ele vai encontrar alegria num remédio que alivia a sua dor. Não. Ele diz: encontro alegria na pessoa de Deus. Eu me alegrarei, me regozijarei na tua bondade. Percebe? Outro ponto aqui, identificou os pensamentos distorcidos antes de deixá-lo tomar conta da situação. Novamente aqui, o salmista identificou os pensamentos. A mesma coisa do Salmo 77, a mesma coisa do Salmo 42, a mesma coisa do Salmo que a gente tá vendo aqui, a questão do pensamento. Antes mesmo de ter um pensamento inadequado, ele diz assim, ó, eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Deixa eu ler aqui na NVI. Né? Ele diz o seguinte, alarmado eu disse, fui excluído da tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas quando clamei a ti por socorro. Percebe? Na hora do desespero, na hora da dor, na hora do sofrimento, alarmado, ele disse, nossa, eu fui excluído da presença de Deus. Fui excluído, Deus não está comigo mais. Deus não está comigo mais. Então você percebe que o sofrimento causa distorção, gente, na nossa percepção da realidade. E você tem que ficar atento para ajudar a pessoa a não cair nesse laço, a não cair nessa dinâmica. E eu gosto de uma descrição que o Jay Adams faz a respeito da dinâmica da depressão, que ele coloca a depressão como um espiral descendente. Né? Você começa com um pensamento errado e aí você entra no espiral descendente e você vai descendo até chegar ao fundo do poço. E aqui começa com a pressa, no alarme, no calor do sofrimento. Você pode pensar que Deus fugiu, que Deus te abandonou, e o salmista fala isso. Mas ele diz aqui, contudo, ouviste as minhas súplicas quando clamo a ti. Essa é a realidade. O Senhor ouve as nossas orações. O Senhor, na verdade, não nos excluiu da sua presença. Deus está conosco. Jesus prometeu, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Isso não muda, não muda. Em circunstância nenhuma, isso. Ok? O último ponto aqui desse salmo. Transmitiu aos outros encorajamento. Ou seja, em meio ao sofrimento ele ainda encontra força para aconselhar o outro, né? Na dinâmica. Pessoas que estão sendo ajudadas, ajudando outras pessoas. É o que o salmista faz aqui. Seja forte e corajoso. Todos vocês que esperam no Senhor. Em meio ao sofrimento, ele ainda dá uma palavra de consolo. Ele ainda dá uma palavra de ensino. Ok? Sejam fortes e corajosos todos vocês que amam o Senhor. Então, gente, aqui nós vimos o exemplo de 3 salmos. E eu
Gosto particularmente dos Salmos, porque os Salmos, quando a gente faz a leitura do Saltério, a gente está lidando com vida normal, com gente que sofre, com gente que se alegra, com gente que canta, com gente que ora, com gente que é perseguido, com gente que está em sofrimento no meio do cativeiro. A gente está lidando com várias situações de vida. Então é importante a gente ler o Salmo, porque o Salmo, todo Salmo tem por trás uma situação de vida e o salmista deixa transparecer isso. Eu estou sofrendo, eu estou em lágrima, eu estou em dor, ok? Então aprenda a valorizar a leitura dos Salmos, tente dar essa atenção, tente construir na sua mente, tente identificar nas palavras do salmista o que ele está falando da sua própria vida. Veja, nós lemos 3 salmos aqui, 77, 42, lemos o 31, eu mencionei o Salmo 73. São todos salmos voltados para a situação da vida da pessoa, sofrimento, que causa distorção na mente, que causa uma distorção do pensamento em relação a Deus, que causa distorção em relação à realidade do sofrimento. Mas tudo isso o salmista conduz as pessoas gente, esse é o processo do aconselhamento. É você conduzir a pessoa a corrigir o seu pensamento, corrigir o pensamento a respeito de Deus, corrigir o pensamento a respeito da realidade. Eu não estou dizendo que curar a depressão é só a correção de um pensamento. Mas eu estou dizendo que nós somos seres complexos e que nossos problemas emocionais, nossos problemas físicos, muitas vezes decorrem daquilo que a gente pensa, do modo como a gente reage em meio ao sofrimento. Okay? Então, o processo mental, a mentalidade é muito importante nos salmos que a gente leu aqui. Pensar adequadamente a respeito de Deus, pensar adequadamente a respeito do sofrimento, pensar a respeito do caráter de Deus, a respeito da nossa própria natureza. Tudo isso ajuda a gente a construir uma mentalidade adequada para passar pelo sofrimento de maneira adequada. Agora vamos ver aqui rapidamente o exemplo do Senhor Jesus. Né? Vai lá para João 14. Como é aconselhamento bíblico, né? E a gente tem que se fundamentar os nossos conselhos nas Escrituras. Fomos para o Antigo Testamento, lemos Salmos, agora vamos ler um exemplo na vida do Senhor Jesus. E veja, exemplos na vida de pessoas que estão sofrendo. Como que as pessoas estão reagindo em meio ao sofrimento? Veja, você não está aconselhando a pessoa a olhar para a vida de um cristão que está tudo numa boa. As Escrituras deixou uma quantidade enorme de histórias para que a gente tenha essa comparação. Vamos lá. João 14, verso no início aqui. Encorajando os seus discípulos diante da iminência da perda de amigo e mestre para quê? Veja aqui, o versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Veja que aqui os discípulos estão na iminência de perder o amigo e mestre. E aí ele diz, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Gente, olha só. Em meio ao sofrimento, o salmista, Jesus está convocando seus discípulos a não se perturbarem o coração, mas crer em Deus, confiar em Deus. Gente, o caráter de Deus, a natureza de Deus, o que Deus deve ser o fundamento da nossa vida. Nós precisamos levar os nossos aconselhados a confiar em Deus. Confiar em Deus. E Jesus faz isso exatamente na iminência em que seus discípulos vão perder o seu mestre, o seu melhor amigo. E ele começa dizendo, creia no Pai, creia em Deus, não perturbe o seu coração, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. E ele diz assim, ele olha no versículo 2 aqui, na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito, vou preparar-lhes lugar.
E se eu for lhe preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Então ele coloca aqui, olhar, ele manda que seus discípulos olhassem com esperança para o futuro. Olha, não vai acabar as coisas aqui. Confia em Deus, para onde eu estou indo, há muitas moradas para você. Então confie nas promessas de Deus. Confie no que Deus tem preparado para você. Não perturbe, não se deixe o seu coração se perturbar. Olha o conselho que Jesus dá para os seus discípulos, irmãos, que provavelmente vai passar por um sofrimento muito grande, que é perder essa dinâmica aqui. A irmã está dizendo para eu não dar aula e ler as perguntas ao mesmo tempo. É engraçado, né? Eu tô tentando, mas eu tô guardando na cabeça aqui, viu, mano? Mulher consegue fazer duas coisas, a gente lê e se distrai, né? Tá bom, obrigado pelo conselho. É que na sala de aula a gente também tem que ouvir os alunos, né? Tem que ouvir as perguntas dos alunos. E às vezes quando a gente está lá na empolgação dando aula, tem aluno que faz aquela pergunta que desvia completamente o professor, né? E acontece isso no chat aqui também. O capítulo 26 de Mateus. Vamos lá para o nosso último texto. Mateus 26. Modelando a estratégia diante de uma circunstância de grande angústia. Primeiro, Jesus chamou alguns amigos íntimos para estar com ele. Tiago, olha gente, esse texto é muito interessante. Leiam aí, olha. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhe disse: Sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Olha, gente, nosso mestre Jesus, em meio ao sofrimento, ele leva pessoas para estar com ele. Chamou alguns amigos íntimos. Então, o Rony até perguntou aí, né? Vou aproveitar para responder a pergunta dele, se a pessoa pode ser depressiva e não demonstrar. Muitas pessoas têm dificuldade de expor os seus sentimentos. Então, muitas elas não conseguem esconder 100%, mas ela também não se abre. Ela prefere viver, se enclausurar no seu mundo ali, no seu mundo de sofrimento, no seu mundo de dor. E isso acaba fazendo mais mal. O que Jesus mostra para a gente aqui, e o texto bíblico fala que é justamente o contexto, ele começou a se entristecer e a se angustiar. Jesus está no Getsêmani. Jesus está às vésperas de ser traído. Então, nesse momento de dor, de sofrimento, Jesus conta, ele vai orar e ele chama dois de seus melhores amigos para estar com eles. Mas aí, irmão, muitas pessoas não fazem isso. Elas preferem ocultar os seus sentimentos, ocultar a sua dor, ocultar o seu sofrimento. Isso é possível sim, é possível que as pessoas pelo menos tentem esconder. Tentem. Se ela não está tendo os sintomas, então ela não tem. Agora, se ela tem e ela tenta esconder, isso apenas agrava o sofrimento dela. Mas muitas pessoas resolvem lidar com o sofrimento dessa forma. Mas Jesus nos mostra no seu exemplo aqui que os amigos íntimos, ele derrama o seu coração, ele convida para a oração, ele convida para estar juntos. Ok? Então, nesse ponto aqui, Jesus nos dá esse exemplo que eu aproveito para responder a sua pergunta aí, Rony. Disse-lhe então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Gente, como o nosso Deus é humano, né? Como o nosso Deus, como diz Hebreus, não temos um sacerdote que não seja capaz de se compadecer dos nossos sofrimentos. Como é bom a gente olhar para esse texto e ver um Jesus que sofre, um Jesus que se entristece, um Jesus que se angustia,
Um Jesus que diz: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Provavelmente aqui ele está citando algum texto. Ele fala: fique aqui, vigiem comigo, eu preciso de um amigo aqui. Ele abriu seu coração com seus amigos íntimos, ele derramou seu coração. Gente, é isso que é um absurdo. Como que a gente, olhando para um Senhor, para um Jesus que é tão humano, que é tão natural, que deixa o seu sofrimento sair para fora diante de três pessoas comuns como Pedro, Tiago, João, seus amigos. Jesus demonstra que nós precisamos ter essa atitude, nós precisamos nos ser incentivados a derramar as nossas fraquezas e fragilidade diante dos nossos irmãos. Abra o coração. Vou ler de novo. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a entristecer-se diante deles, né? A angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra, orou. Gente, por que Jesus tomou essa atitude? A mesma atitude do salmista no Salmo 77, do salmista no Salmo 42, do salmista no Salmo 31. Confiar em Deus, se dedicar em oração, ir em oração, pedindo a Deus, pedindo auxílio do Senhor. Ele orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Deus, o Senhor Jesus não escondeu a sua fraqueza, não escondeu o seu medo, não escondeu o seu desejo de repente encontrar um caminho mais fácil. Aqui ele diz: olha, se possível, afasta-se de mim este cálice. Mas aí, no entanto, ele derramou o seu coração diante do Pai em oração e em seguida ele já descansa o coração na soberania de Deus, porque ele diz assim: não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Novamente, Jesus confia o momento da sua dor, o momento do seu sofrimento, o momento da sua angústia, da sua tristeza. Ele confia no caráter de Deus. Ele confia que seu Pai tem uma vontade boa, uma vontade perfeita. Então ele descansa no caráter de Deus e diz: olha, não seja feita a minha vontade, não seja feito o meu querer, mas sim como tu queres. Uma entrega diante de Deus. E, gente, a gente lê uma história dessa do nosso Senhor Jesus Cristo para uma pessoa que está passando por sofrimento. É impossível a pessoa, se você está aí passando por sofrimento, é impossível a gente não se identificar com esse Senhor Jesus, que sofre, que chora, dor mortal, uma alma profundamente triste. Ele está como você, ele está como eu em outro momento, ele está como outros irmãos que você vai estar aconselhando. Então, aconselhar biblicamente não é mágica apenas de pegar um versículo bíblico e sair aplicando, mas mostrar nas Escrituras como que a Bíblia nos ensina a lidar com o sofrimento. Como que a Bíblia nos ensina a ter uma visão adequada da realidade do sofrimento. Como que a Bíblia nos ajuda a identificar. Então, por isso que a gente, quando falou do conselheiro, é importante a gente ter um profundo amor pela palavra de Deus, para compreender essas histórias, para parar diante de um texto desse e enxergar um Jesus que está comunicando de si mesmo para nós. Então, quando nós fazemos aconselhamento bíblico, nós buscamos relacionar essas histórias bíblicas de sofrimento, de dor, de alegria, de paz. Aqui eu vou extrapolar um pouco mais para outras situações, de alegria, de dor, de paz, de gozo, diversas situações da vida, para a gente aconselhar as pessoas a enxergarem que as Escrituras têm resposta para isso. Ou seja, 90% dos casos de depressão pode ser tratada dessa forma, reorientando o pensamento, reorganizando a vida, reorganizando a sua rotina, reorganizando as suas prioridades, buscando
uma atitude de saúde adequada, dormindo bem, fazendo atividade física. E são conselhos básicos que qualquer médico vai dar para você, mas que qualquer amigo também pode dar. Né? Você não precisa dar uma receita para a pessoa, durma 8 horas. Você precisa dizer para ela, você precisa administrar melhor o seu tempo e você precisa conseguir dormir e descansar. É interessante que agora, nesse período que a gente está de quarentena, né, eu tenho tido a oportunidade até de dormir um pouco mais. Isso tem sido uma bênção em meio ao caos. Tem sido uma bênção perceber o cuidado de Deus em preparar um ambiente para que a gente tenha mais tempo para estar com a família, para dormir mais, para descansar mais, né? Então, a gente pode aconselhar a pessoa a reorientar sua visão acerca de Deus, reorientar sua visão acerca da realidade da vida, de como Deus cuida do nosso coração, reorientar a questão do caráter de Deus, a visão que a pessoa tem de Deus, né? Da confiança, da misericórdia, do amor, da bondade, da natureza do amor que Deus tem. Então, esses são conselhos práticos que a gente viu aqui em 4 histórias. O nosso Senhor Jesus Cristo simplesmente, juntamente com o salmista Asaf, com o salmista Davi, simplesmente reagindo em meio ao sofrimento, confiando no caráter de Deus, na vontade de Deus, confiando no poder da oração, confiando em rememorar histórias, confiando em reorientar o pensamento a partir das Escrituras e das histórias que as Escrituras colocam. Você percebe? Eu não sei se pareceu um tanto quanto simplista, gente, mas a palavra de Deus é muito poderosa para penetrar as profundezas do coração que está sofrendo com essa vastidão que ela tem e trazer uma reorientação, e trazer conforto, e trazer paz para que a pessoa comece a reagir de maneira adequada. Tá bom? Então, deu aqui 9 horas, 9h04. Eu vou tentar responder algumas perguntas aqui. Alguém mais? Tem mais alguma pergunta? Filipenses 4:6, Edson. Deixa eu ler aqui. Não me recordo de cara esse texto. Gente, antes de você aproveitar que tem bastante gente aí, tem 33 pessoas conectadas, eu quero agradecer vocês pela oportunidade que eu tive. Vocês se mantiveram firmes. Mesmo com essas mudanças todas, a gente se manteve firme aí no trabalho, na dedicação, tá bom? Deixa eu ler o Filipenses 4:6 e 7, que o nosso irmão Edson mencionou. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É isso, Edson. Esse verso é perfeito. Esse versículo e a depressão, ela está envolvida com a ansiedade, né? A ansiedade é essa capacidade que a gente tem de querer antecipar o futuro e viver no presente esse futuro de maneira ansiosa, né? Faz até mal para a gente. E o texto justamente aponta para Deus, apresente a Deus em oração. E a paz de Deus, é a paz de Deus que vai guardar o entendimento, novamente a mente, guardar o nosso coração em Cristo Jesus. É muito bom esse texto também. Muito obrigado pela citação. Então, gente, muito obrigado. Eu quero dizer para vocês algumas coisinhas. A semana que vem, segunda e quarta, será as 2 últimas aulas do professor Paulo Roberto. E logo em seguida, nós vamos iniciar, nós não vamos parar agora, porque eu percebo que algumas pessoas estão com dificuldades, mas elas vão voltar lá na frente mesmo, não vai mudar se a gente parar agora. Eu quero aproveitar que vocês estão engajados, vocês estão em casa aí, estudando, fazendo suas aulas. Então eu vou apenas fazer uma mudança na grade. Nós vamos ter a matéria de discipulado segunda e quarta. Então, para não carregar muito vocês, nós teremos apenas uma matéria depois que terminar essas duas. Então, segunda e quarta, nós teremos a mesma matéria discipulado. E eu serei o professor de vocês porque eu quero manter contato. Eu já dei essa matéria algumas vezes aqui no seminário.
Eu tive conversando com o professor Marcelo e ele não vai conseguir ficar vindo aqui, então eu também quero manter um contato mais próximo com vocês. Tem um irmão amigo que está ajudando a gente a montar uma plataforma para o seminário, é o Filemon, que está aí na turma. Ele fez um comentário aí agora há pouco. E nós estamos trabalhando numa plataforma para o seminário, então eu vou aproveitar essa matéria de discipulado para a gente já fazer as aulas como a gente está fazendo, mas também já usando a nossa nova plataforma. A gente vai ter recursos aí para trabalhar, tá bom? Eu espero que vocês não desistam, continue firme, continue suas leituras, continue seus devocionais, tá bom? O pessoal que não entregou os trabalhos ainda, por favor, entregue seus trabalhos. Mande sua declaração de leitura, mande lá sua declaração de leitura para que eu contabilize, tá bom? E que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Tá todo mundo dizendo aí que tá com saudade, eu também estou com saudade de vocês. É uma alegria poder trabalhar com vocês, caminhar com vocês, embora essa distância tá dando bastante saudade, mas é bom a gente mesmo que nesse modelo aqui a gente está trabalhando, tá bom? Vamos orar? Que Deus abençoe vocês. Desculpa aí pelo problema da internet hoje aqui em casa, mas assim, com a graça de Deus a gente conseguiu. Se ficou faltando alguma coisa, depois eu vou editar esse vídeo e refaço e coloco para vocês assistirem de novo, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu hoje de estar com o Senhor, de dedicar esse tempo aqui em oração, dedicar esse tempo aqui de leitura bíblica, aprendendo um pouco da Tua palavra. Eu peço que o Senhor abençoe a cada aluno, alguns que estão passando por dificuldades, alguns que estão passando por momentos de depressão, de ansiedade, de pânico, em meio a esse contexto que a vida está trazendo para a gente. Eu peço que o Senhor nos